As eleições presidenciais só serão realizadas no ano que vem, mas já temos nomes cotados para candidatos e até desistências. O cantor sertanejo Gustavo Lima, olha só, desistiu da disputa. Durante entrevista ao portal Metrópolis, o artista afirmou que vai focar em sua carreira internacional, além de criar o Instituto Gustavo Lima, voltado para ações sociais. O cantor sertanejo também se intimidou, claro, é óbvio, com o cenário político e afirmou que as eleições de 2026 serão muito polarizadas. Pelas redes sociais, o, abre aspas, embaixador, como é chamado pelos fãs, falou sobre a perseguição com o seu nome, desde que foi cotado para disputar as eleições. Vamos ouvir? Nunca pensei em entrar para a política. Durante muito tempo eu nunca manifestei nada sobre política, muito menos em ser candidato a algum cargo. Mas, como todo brasileiro, também quis, Quis e quero e sempre vou querer um país com muito menos desigualdade para todo mundo. Quero ressaltar aqui que não sou candidato a nenhum cargo político. Em 26 não serei candidato, tá bom? Nem mesmo sou filiado a qualquer um partido. Manifestei sim o meu interesse de ajudar o Brasil. Meu objetivo é contribuir de outras formas, sem a necessidade de concorrer ou ser eleito para algum cargo público. Nunca critiquei o governo, apesar de todos vocês já sabem das dificuldades que o povo já passa. O Brasil precisa de união para o bem de todos nós. Mas por melhores que sejam as nossas intenções, sempre vai existir pessoas que querem prejudicar a gente. E é isso que aconteceu e está acontecendo há algum tempo. Vocês estão acompanhando. Sérgio Zagarino. Eu considero Muhammad Ali o maior lutador de boxe de todos os tempos. Por quê? Aguentava pancada como ninguém. Roque Marciano, que se retirou do boxe após 49 lutas invictas e morreu num acidente de aéreo, um avião de pequeno porte, tinha prazer em receber os golpes. Ele disse, não se incomodava com isso. Política é máquina de moer carne humana. Mas tem que ter couro grosso. Nem começou a apanhar, já desistiu? Não apanhou nada, não viu nada ainda. Por favor. É que ele já enfrentou a sofrência da política. É a sofrência no sertanejo, tem a sofrência na política, não tem jeito. Mas isso não significa que ele não seja uma pessoa, uma figura muito relevante para o cenário político, Capês. Afinal de contas, o embaixador, como ele é intitulado pelo Brasil inteiro, é muito conhecido, tem uma relação bem próxima, diria até mesmo de amizade com o Ronaldo Caiado e provavelmente tudo indica que eles estarão aliados a um grande nome que eu acredito que seja muito difícil de ser Ronaldo Caiado, mas sim, ainda um ou Bolsonaro, ou indicado pelo Bolsonaro. Bolsonaro não. Que hoje não, eu acredito. O Bolsonaro já sinalizou que nem conhece o Gustavo Lima. Não, mas perguntaram para ele sobre mas o Rodolfo Maris está numa vibe de interromper os outros. A política. Que falta, ô Rodolfo. Nós temos. Sérgio Zagarino, enquanto você falava, imagina, Sérgio, a Ana Beatriz Ritt fazendo caritinhas também. Não, eu sou contra o cantor disputar a eleição. Por favor, deixa o Zagarino terminar. O Zagarino completa, aí a Ana fala e você dá a informação certa e se for errada você aguenta o troco. Tranquilo. Por favor, Sérgio Zagarino. A Ana é o centrão, ela sonha com talvez o Alckmin candidato. Não vai ser, tá, Ana? Não vai dar. O que nós temos de cenário hoje de candidatos são ainda Bolsonaro dizendo que será candidato, batalhando em todas as esferas possíveis para conseguir se tornar elegível. Isso é o desejo dele, o desejo do partido, e é legítimo que ele faça isso. Porém, caso ele não consiga, por N motivos, afinal de contas, atualmente está inelegível, ele irá indicar um nome e as pesquisas demonstram que esse nome, que tem a maior condição hoje, ainda é Michele Bolsonaro e pelo mercado seguido de Tarcísio. Portanto, provavelmente, e aí, Rodolfo, já vou até entrar um pouco no que você comentou. Tudo bem, o Bolsonaro ele tá magoado, chateado, que tá todo mundo querendo ocupar o espaço dele. Tratando como se, esse aí já foi. Então é o Ronaldo Caiado, é o Gustavo Lima, mas a política é uma nuvem. A política hoje é um cenário. Amanhã e depois, o Ronaldo Caiado é candidato. Tem lá seus 8%. Existe um segundo turno entre o Bolsonaro / seu indicado versus o atual governo, ou o sucessor. É evidente que esse time de Ronaldo Caiado, Gustavo Lima, irá
flutuar, irá navegar no caminho natural de oposição ao atual governo. Portanto, não significa que hoje ele faz desdém, podemos dizer assim, como você mesmo pontuou, que nem conheço. É uma falácia. Hoje o Gustavo Lima é conhecido no Brasil inteiro e pode ter certeza, Gustavo Lima, Pablo Marçal, o próprio Ronaldo Caiado, Zema, são nomes que em seus redutos vão fortalecer a campanha do indicado ou até mesmo de Bolsonaro. Ana Beatriz Hirsch, eu dizia há pouco, citando Tomás de Aquino, em médios virtu, o equilíbrio está no meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os romanos ensinavam, o ideal é que um dos remos toque as ondas, enquanto o outro roce a areia, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas, num certo ponto, o Sérgio Zagarino parece ter razão, porque o país está polarizado e quem está em médios pode ser virtu, mas não tem voto. Concordo com você, Capês, e é por isso que eu não me candidato a absolutamente nada, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil e se o Zagarino falou que o meu sonho era o Alckmin, meu sonho não é o Alckmin, mas o meu sonho é que as pessoas consigam voltar a dialogar e debater sem tamanho sentimento, sem tamanha emoção, porque eu tenho certeza que se as pessoas voltassem a ter a capacidade de conversar, a tal esquerda e a tal direita veria que elas não têm tantas diferenças assim quanto elas imaginam em grande parte das discussões. Então, o meu sonho era o quê? Que as pessoas voltassem a conversar. E com relação à candidatura ou à não candidatura do Gustavo Lima, eu fico feliz, porque eu acho que o nosso cenário político é de uma complexidade tamanha que é muito difícil que algum destes forasteiros que nunca souberam como funciona um congresso, nunca tiveram nenhum tipo de cargo público, consigam êxito, por exemplo, nessas negociações entre poderes e tantas outras questões que envolvem o governo. Eu espero que ele faça campanha para quem ele quiser fazer campanha, é livre direito de manifestação dele, mas que ele continue animando multidões com a sua sofrência bem longe do Planalto. Muito bem. Rodolfo Maris, mas o que é um forasteiro? Aquele que tem capacidade política de se eleger, que ele tem direitos políticos, ele não tem direito de sair candidato? Pertence a um clubinho fechado de políticos? Ou será que as pessoas que, de certa forma, buscaram sucesso em outros ramos, que não o da política, não poderiam substituir políticos profissionais que nunca fizeram nada na vida a não ser política? Capês, você tem uma lógica no que você falou, mas eu preciso só tentar desmembrar isso, tá? O forasteiro que a Ana quis dizer é um forasteiro que está se aventurando a já ser presidente da República. Ele não está começando na política como um vereador, como um prefeito, como deputado estadual, deputado federal ou nada. Ele está começando uma casa pelo telhado. Ele não tem alicerce político. Ele já quer começar uma casa pelo telhado e isso é muito errado. Ter um Gustavo Lima como candidato à presidência é uma coisa. Agora, ter um Gustavo Lima como presidente da República, já pensou nisso? É totalmente Rodolfo, diferente. mas o Tarcísio de Freitas não começou como governador do maior e mais rico estado do país? Zelensky. Mas vocês estão governador Fleury não saiu. Vocês estão comparando. Era do governo já. Vocês estão comparando uma pessoa que já andava com políticos e cresceu, se desenvolveu no meio político com um sertanejo, com um cara que é lá de Goiás, que só faz show, que toca violão, que é excelente naquilo que ele faz. Ele está atuando muito bem naquilo que ele faz. Ele dá os frutos dele. Agora, eu não vejo ele, o Capês, se envolvendo nas pautas da economia, segurança pública, saúde. São coisas que já políticos gabaritados têm grande dificuldade. Você imagina o Gustavo Lima. Eu não tenho nada contra o Gustavo Lima, mas eu acho que sendo o Gustavo Lima ou qualquer outro cantor que se aventurasse a ser presidente logo de cara, eu também acho errado. E se tratando, quando eu falo do Bolsonaro, que o Bolsonaro não vai apoiar Gustavo Lima, ou que não vai ter o Gustavo Lima, talvez não tenha o apoio dele, é porque em um momento o Bolsonaro diz o seguinte: Bolsonaro ironiza, não é uma falácia, Zagarino, como você diz, é uma ironia, dizendo para ele. Perguntado sobre o Gustavo Lima, ele disse: Gustavo Lima, não o conheço. Por quê? Porque a candidatura, a suposta candidatura do Gustavo Lima para a presidência da República, por Bolsonaro, foi uma traição. Mal começou, só porque eu estou inelegível nesse momento, já tem gente se aventurando aí que era meu amigo. Foi essas falas do Bolsonaro. Por isso que eu disse que o Bolsonaro não conta com o apoio do Gustavo Lima, na minha opinião. Agora, Leandro, claro que você já tem o seu comentário preparado, mas eu queria que, se possível, você acrescesse a pergunta que eu vou lhe fazer. Um candidato aqui importante, ele tem muitos fãs, seria um candidato potencialmente viável, desiste de entrar na política de tanto que apanhou. Até que ponto esse clima de agressividade, de delinquência digital,
delinquência digital, seja de um lado, seja de outro, está afastando pessoas que poderiam ter alguma contribuição na política e não querem mais disputar. Hoje, se você não chama alguém de genocida ou outro de ladrão, você não consegue disputar uma eleição. E, na verdade, nenhum adjetivo nem outro acrescentam absolutamente nada ao país em termos de política. Esta polarização num nível de agressão sem precedentes que vive o país, e a culpa não é nem de um lado nem de outro, é de ambos, não está prejudicando e tirando pessoas, desestimulando bons valores de disputar as eleições? Capeza, sua pergunta vem acompanhada de um enunciado que é irreparável, né? Eu tenho certeza que as pessoas se afastam da política, né? E quando eu cheguei no movimento estudantil, né, as pessoas falaram assim para mim: olha, sua função é trazer mais gente e não afastar as pessoas, né? Então eu acho que nós temos que nos preocupar sempre com a inclusão de pessoas em condições de participar livremente, né, da política, e certamente o clima tão violento que nós temos não contribui para isso. Agora, essa história do Gustavo Lima é a volta dos que não foram, né? Ele simplesmente nunca chegou a ser, não precisaria nem estar retirando agora, né? Eu acho só que o Gustavo Lima, não sei se você conversou com ele, Capê, sobre motivos que o levaram a isso, porque pode... Eu não o conhecia também. Eu também não, mas eu entendo que... não deve ter sido exclusivamente a porradaria, que certamente aconteceu, inclusive do campo que ele esperava dialogar mais diretamente, na direita, por exemplo, né? Mas me parece que o Gustavo Lima pode simplesmente ter feito conta. Olhou para a conta bancária, falou assim: nessa eu vou me dar mal, é melhor continuar fazendo política, mas com um prefeito que paga o meu show. Aí fica tudo bem para mim e eu continuo lá tendo o meu poder de influência, que todo artista tem e que eu espero que eles possam usar sempre para medidas construtivas. Gustavo Lima tem uma carreira longa pela frente, tenho certeza que ele vai ter oportunidade para isso. Mas o cara assustou, porque 2 vezes tentaram ele vinculá-lo à organização criminosa sem pé nem cabeça, sem ter nenhum elemento. Mas isso foi antes do anúncio. Não, tentaram de novo, saiu uma nova, aí ele foi lá e anunciou, falou: chega, também baixaria demais. Bom, tem muito mais tema por aí, a mesa tá quente, vamos ao rápido intervalo e voltamos já já. Linha de Frente.